Olá, irmãos e amigos, como vai? Tudo bem? Estamos aqui para mais uma das nossas meditações semanais acerca das nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Neste trimestre nós estamos estudando sobre o caráter do cristão, moldado pela Palavra de Deus e aprovado e provado como fogo. Ao longo do trimestre, o nosso comentarista Elinaldo Renovato se preocupa em usar personagens bíblicos para tipificar, para exemplificar o caráter do cristão. Na primeira lição, ele nos falou acerca da formação do caráter cristão, falando acerca da deformação do caráter, da formação do caráter e da restauração, da reformação do caráter promovido pela graça de Deus. Na lição de número 2, o nosso comentarista usa como exemplo Abel, como exemplo de caráter que agrada a Deus. Abel agradou a Deus não apenas através da sua oferta, mas também agradou a Deus através da sua vida. Na lição de número 3, nosso comentarista fala sobre Melquisedeque, o rei de justiça. Um homem que, apesar de viver no meio de povos pagãos, povos desobedientes às leis de Deus, um homem que soube guardar a genuína fé em Jeová. Na lição de número 4, o nosso comentarista fala sobre Isaac, um caráter pacífico. Ao longo da vida e da história de Isaac, nós observamos que ele era uma pessoa de paz, uma pessoa do bem, e devemos nos espelhar no seu caráter. Na lição de número 5, nosso comentarista fala sobre Jacó, um exemplo de um caráter restaurado. Jacó, ao longo da sua vida e história, deixou um rastro de enganos, de trapaças, mas um dia ele teve um encontro com Deus e neste encontro Jacó foi transformado em seu caráter, Jacó foi transformado em sua postura e passou a ser um novo homem. Agora, na lição de número 3, estaremos estudando sobre Jonatas, um exemplo de lealdade. E estudar sobre a vida de Jonatas é estudar sobre a amizade. A tônica da vida e da lição e da história de Jonatas é a amizade que ele teve com Davi. E de repente nós paramos para fazer algumas perguntas para os textos bíblicos. De repente nós paramos para fazer algumas perguntas de fundamental importância. Perguntas estas que pairam na mente dos nossos irmãos e amigos. Perguntas como do tipo: por que Jonatas não lutou contra o gigante Golias? Será que ele estava presente no local da batalha? Se estava, por que ele não lutou contra o gigante? Uma segunda pergunta: por que Jonatas não foi leal à casa do seu pai, ao seu pai propriamente dito, e sim leal a Davi como seu amigo? Por que será? Uma terceira pergunta: por que Jonatas abriu mão da sucessão do reinado? Ele rejeitou, ele não queria ser rei, ele abriu mão para que Davi fosse rei. Por que será que Jonatas tomou esta decisão? Uma quarta pergunta que nos intriga: por que Saul perseguiu a Davi e tentou tirar a vida do próprio filho? Estas e outras perguntas nós pretendemos discutir, comentar e meditar juntamente com os irmãos. Fique ligado no nosso vídeo, fique ligado no nosso canal e vamos aprender um pouco mais a palavra do Senhor nosso Deus. Então, meus irmãos, nós estamos aqui para estudar sobre Jonatas como um exemplo de lealdade. Como eu sempre digo, a nossa proposta não é dar a lição toda propriamente dita, porque isto os professores já o fazem com muita propriedade no domingo da escola bíblica. A nossa proposta é apenas trazer à luz alguns pontos que julgamos importantes, fundamentais, interessantes para serem comentados, debatidos, apreciados e principalmente aproveitados pelos nossos professores da escola bíblica. E já de início da nossa lição, surge aquela ideia da amizade, o valor de uma amizade.
como é importante sermos amigos. Davi foi amigo de Jonatas, Jonatas foi amigo de Davi. E para uma amizade ser forte, ser duradoura, ser sincera, ser leal, é necessário alguns requisitos, alguns elementos importantíssimos. Será que nós estamos dispostos a ser amigos como Jonatas foi de Davi? Provérbios vai nos dizer que em todo tempo devemos amar um amigo, e na angústia vai nascer um irmão. Nos dias de hoje, nós vemos tantas pessoas que acabam se afastando das outras porque se tornam amizades insólidas. Às vezes são amizades virtuais, às vezes são amizades apenas de um telefonema, às vezes são amizades apenas de um oi, de um bom dia, boa tarde, boa noite, quando na verdade o projeto, o propósito de Deus é que sejamos amigos de verdade, amigos leais, amigos que não apenas gostam, mas amigos que amam os seus amigos. Então, para isso, nós já destacamos nessa lição algumas verdades imediatas, algumas verdades que, ao observarmos a vida e o relacionamento de Jonatas com Davi, nós podemos aplicar também para as nossas vidas. E destas verdades imediatas, eu quero destacar inicialmente 3. A primeira verdade: a amizade é a única relação espontânea na qual Deus nos dá a oportunidade e o privilégio de escolher e também de encerrar o relacionamento. Você já reparou que ninguém escolhe o seu pai, ninguém escolhe a sua mãe, ninguém escolhe o tipo de filho que quer ter? Em algumas culturas, ninguém escolhe nem o seu esposo ou a sua esposa. Em determinadas situações, ninguém escolhe o seu patrão, ninguém escolhe o seu emprego, mas a amizade, aí sim, nós temos o privilégio e a oportunidade dada por Deus de escolhermos ou não os nossos amigos, as pessoas que queremos como amigos. Uma segunda verdade imediata: nossa origem não determina o nosso destino. Quando olhamos para a vida de Jonatas, a gente observa que seu pai era uma pessoa, ou se tornou uma pessoa, de mau caráter. O seu pai se tornou uma pessoa de má índole. E Jonatas nasceu e cresceu nesta atmosfera de mau caratismo, observando todos os atos reprováveis de seu pai. Mesmo assim, ele não se tornou uma pessoa igual ao seu pai. Ele decidiu ser bom caráter. Ele decidiu ser uma pessoa do bem. A nossa origem não determina o nosso caráter. Ainda como terceira verdade imediata, é uma verdade correlata a esta que nós já falamos. O homem só é produto do meio quando se permite ser. Jonatas não se permitiu ser um produto do meio. Ele tinha tudo, não apenas para ser o rei de Israel, mas ele tinha tudo para ser uma pessoa soberba, ele tinha tudo para ser uma pessoa de má índole, mas ele decidiu, ele preferiu ser uma pessoa de caráter ilibado e de uma vida com lealdade. Que Deus também assim possa nos abençoar e que nós possamos aprender com Jonatas a sermos também pessoas do bem. Na nossa lição, nós temos a divisão da nossa lição, os tópicos da nossa lição, e no primeiro tópico fala sobre as circunstâncias que uniram Jonatas com Davi. Quem era Jonatas? Já é sabido que Saul possuía 5 filhos, 3 rapazes e 2 meninas, 2 mulheres. Destes 3 rapazes, destes 3 homens, Jonatas era o filho mais velho. O seu nome também já é sabido, que quer dizer presente de Deus, dádiva de Deus. Mas Jonatas
ele foi muito mais do que um presente de Deus. Jonatas foi muito mais do que uma dádiva de Deus. E talvez alguns perguntem, o que levou Jonatas a ser tão leal a Davi? O que levou Jonatas a ter uma amizade tão leal a Davi? Aí, para responder a esta pergunta, nós temos que estudar a vida e alguns acontecimentos, algumas experiências de Jonatas, antes mesmo dele conhecer a Davi, para nós observarmos os traços do seu caráter. Por exemplo, a gente abre a Bíblia lá em 1 Samuel, no capítulo 14, no versículo 6, e nós encontramos Jonatas se referindo aos filisteus. E Jonatas não se refere a eles como sendo simplesmente inimigos do povo de Israel. Jonatas se refere aos filisteus como sendo incircuncisos. Isto já denota que Jonatas tinha conhecimento das leis de Deus. Para sermos bons amigos, precisamos ter conhecimento das leis de Deus. E Jonatas tinha este conhecimento. Nos versículos 6 e 10 do capítulo 14, também nós encontramos Jonatas demonstrando uma total dependência da parte de Deus. Ele não confiava em si mesmo. Ele estava em meio a uma empreitada ou em meio a uma incursão contra os filisteus, e neste momento ele, juntamente com seu pajem de armas, Jonatas vai nos dizer que Deus era poderoso para operar através dele. Jonatas reconhecia que era Deus quem fazia através dele. Daí nós observamos o caráter ilibado de Jonatas, a dependência dele. Além dele ter conhecimento das coisas e das leis de Deus, ele também reconhecia que ele era totalmente dependente da parte de Deus. Ainda no versículo 6, nós vemos Jonatas reconhecendo a onipotência de Deus. Ele vai dizer assim: porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Jonatas era um homem que conhecia as leis de Deus, era um homem que dependia de Deus, era um homem que acreditava e depositava a sua confiança na onipotência de Deus. Ainda no capítulo 14 de 1 Samuel, no versículo 7, nós encontramos um diálogo entre Jonatas e o seu pajem de armas. E Jonatas revela para o seu pajem de armas as suas intenções acerca dos inimigos do povo de Deus. Ao que o seu pajem de armas responde: olha, meu príncipe, aquilo que estiver no seu coração, você executa, porque eu estarei aqui junto a ti. Eu estou contigo nessa. Eu não abro mão da minha presença junto à sua. Em outras palavras, aquele pajem de armas amava a Jonatas, ou o tinha não apenas como um súdito, mas o tinha como verdadeiro amigo. Jonatas aprendeu o valor da boa amizade já com o seu amigo, o pajem de armas. Quando nós aprendemos a ser amigos, quando nós aprendemos a ser amados, fica mais fácil de depois nós demonstrarmos esta mesma amizade, esta mesma gratidão e esta mesma lealdade. Jonatas aprendeu a ser amigo já com o seu pajem de armas. O subtópico número 2 fala sobre uma batalha que mudou a história de Israel. E de repente nós encontramos algumas nuances desta batalha. Nós não precisamos dizer que Davi estava lá em Belém e foi convocado pelo seu pai para levar alimento para os seus irmãos e chegou lá. Não é nesse ponto que eu queria me prender. Eu queria me prender pelo menos em 2 pontos. 3 pontos. Primeiro ponto. No capítulo 15, versículos 11 e 28, a Bíblia diz que Saul é rejeitado por Deus para dar continuidade ao seu reinado. Saul foi rejeitado por Deus.
Samuel passa uma noite inteira orando a Deus, e durante aquela noite Deus fala com Samuel que Saul tinha sido rejeitado. No versículo 28 do capítulo 15 de 1 Samuel, Samuel relata para Saul acerca do dito do Senhor: Saul, Deus passou de você o reinado. Você não é mais o escolhido de Deus. Deus já escolheu uma outra pessoa no seu lugar. Saul, ele já tinha conhecimento desta reprovação da parte de Deus por ter desobedecido a Deus. Tá bom, pastor Roque, o que é que isso tem a ver com a amizade de Davi e Jonatas? Com a amizade de Jonatas e Davi. Vamos caminhar na história. No capítulo 17, nos versículos 8 a 11, agora nós encontramos um cenário de guerra. De um lado o povo de Israel, do outro lado os filisteus, e no meio do vale, um homem, um gigante, desce e afronta a Israel. Afronta todos os soldados e pede apenas um guerreiro para que lutasse com ele. De repente, a gente se pergunta, Jonatas, ele já tinha dado provas da sua estratégia de guerra, da sua experiência de guerreiro. Jonatas já tinha dado provas da sua lealdade ao reino. Jonatas já tinha dado provas que ele era um homem capacitado por Deus. Mas onde estava Jonatas neste momento? Quando Golias afronta os soldados, onde estava Jonatas? Por que Jonatas não lutou contra aquele gigante? Bem, alguns dizem que provavelmente o seu pai queria poupá-lo de uma possível tragédia. Outros dizem que todos ali eram covardes e ninguém se prontificou a lutar contra o gigante. Mas eu anotei aqui, Jonatas, apesar de sua coragem e experiência comprovadas em outras batalhas, não se ofereceu para lutar contra Golias, não por covardia, pois certamente era o único capacitado para tal. A Bíblia omite qualquer ação, reação ou palavra de Jonatas. Porém, sabemos que ele estava presente ali na batalha, ao lado do pai. E esta ausência de informações a seu respeito, nesta ocasião, nos ensina pelo menos 4 lições. A ausência de informações sobre Jonatas em relação a esta batalha contra Golias nos oferece 4 lições. A primeira lição: nem todos que não lutam certas pelejas são covardes. Às vezes a gente tem mania de rotular todo mundo quando não se posiciona, quando não parte para cima, quando não tem iniciativa. Mas nem todos que não lutam são covardes. Segunda lição: nem todas as pelejas são para nós pelejarmos. Jonatas percebeu que aquela peleja não era para ele pelejar. Terceira lição: às vezes, mesmo nos tendo à disposição, Deus quer usar outras pessoas para que outros propósitos se desenvolvam. Jonas percebeu de repente, com a chegada de Davi no cenário de guerra, Jonatas percebeu que aquela peleja não era para ele, Jonatas, mas era para Davi, que estava então chegando no cenário de guerra. Quarta lição: o mesmo Deus que permite que o gigante se levante é o mesmo Deus que levanta novos amigos no momento de crise para nos ajudar. Jonatas teve o privilégio de ver Deus levantando um amigo para ajudar não apenas a ele, para ajudar não apenas a seu pai, para ajudar não apenas os soldados, mas para ajudar toda a nação de Israel. Pois bem, Davi luta contra o gigante, como já é sabido de nós. Davi vence o gigante com apenas uma pedrada na testa do gigante. O gigante cai. Davi pega a espada, corta a própria espada do gigante, corta a cabeça do gigante e pega a cabeça do gigante. E de repente Davi é chamado à presença do rei. Quem é que chama Davi? O próprio capitão da guarda, o próprio capitão do exército, Abner. E de repente Davi chega na presença do rei
De um lado nós vemos Davi, do outro lado nós vemos Abner, e de outro lado nós vemos o rei Saul. E Jonatas ali do lado, observando essa cena. E Saul pergunta para Davi: Davi, quem é você? De onde você é? Quem é seu pai? E Davi responde: eu sou belemita, filho de Jessé, o teu servo. Foi neste momento que Jonatas se apercebeu que Davi seria o futuro rei de Israel. A Bíblia vai nos dizer que a partir daquele momento, mal acaba aquela audiência, a alma de Jonatas se apega à alma de Davi. Jonatas conheceu Davi numa situação inusitada, mas Deus aprovou esta amizade. A presença de Davi no cenário de guerra foi o estopim, foi o gancho, foi o elemento que Deus usou para iniciar uma grande amizade. Como estão as nossas amizades? Ou melhor, como iniciaram as nossas amizades? Jonatas foi amigo de Davi quando ele estava com a cabeça do gigante na mão. Mas Jonatas também foi amigo de Davi quando a cabeça de Davi estava a prêmio, sendo procurado, sendo perseguido pelo seu pai, sendo ameaçado pelo seu pai. Jonatas foi o amigo leal que ajudou a Davi em todos os momentos ao longo da sua amizade. O tópico número 2 fala acerca de uma amizade aprovada por Deus. Os dois subtópicos Jonatas torna-se amigo de Davi e uma amizade fiel e duradoura. Mas de repente eu pergunto, será que são todas as amizades que Deus aprova? Será que Deus aprova que nós sejamos que nem aquele cantor famoso que queria ter 1 milhão de amigos? Será que todos podem ser nossos amigos? Será que nós podemos ser amigos de todos? Será que todas as amizades Deus aprova? Não. Deus não aprova todas as amizades. Deus aprova, sim, a amizade leal que visa o aperfeiçoamento das pessoas e a glorificação do nome de Deus. Quando alguns desses elementos saem de questão, Deus passa a não mais aprovar esta amizade. Daí vem a resposta para uma daquelas perguntas que fizemos no início. Por que Jonatas não foi leal a seu pai e passou a ser leal a Davi? Porque Jonatas não compactuava com o erro. Jonatas não compactuava, não poderia compactuar com uma vida totalmente dispersa, desregrada e fora dos projetos de Deus. Uma vida como a vida do seu pai, que fazia coisas erradas, que fazia coisas que não agradavam a Deus. Jonatas, sim, amava o seu pai, mas ele não compactuava com os erros, com os deslizes, com o mau caratismo e com os pecados do seu pai. É por esta razão que Jonatas resolveu não dar continuidade ao reinado do seu pai e também abriu mão do seu reinado. Mas aí também vem a resposta à segunda pergunta. Por que Jonatas abriu mão do seu reinado? Na verdade, Jonatas não abriu mão do seu reinado. Simplesmente Jonatas, pelo que consta nos textos bíblicos, ele sempre estava presente nas maiores decisões ou nos momentos mais importantes que seu pai atravessava. E certamente ele ouviu de Samuel as palavras dizendo que Saul não seria mais o rei de Israel e que Deus estava levantando outro. Então Jonatas, ele já tinha consciência de que Deus estaria levantando um outro rei para Israel. E esse outro rei não seria ele. Ele não sabia quem era, mas quando ele viu a Davi, com a cabeça do gigante nas mãos, ele entendeu: eis aí o novo rei de Israel, eis aí o homem que Deus está levantando para reinar a nossa nação. Foi por essa razão que Jonatas abriu mão do reinado de Israel. No subtópico 3, fala sobre uma aliança do Senhor. Jonatas fez uma aliança com Davi. E pelo que nós vemos no texto bíblico, em 1 Samuel 18:4, algumas
algumas linhas ideológicas, filosóficas, alguns segmentos da sociedade, tentam pegar este texto e distorcer para dizer que houve ali um relacionamento homoafetivo de Jonatas para com Davi. Quando, na verdade, quando estudamos o texto bíblico, quando lemos naturalmente o texto bíblico à luz da cultura daquela época, nós vemos que o que houve ali foi simplesmente uma aliança. E em toda aliança, em todo pacto, havia uma troca de presentes, e às vezes esta troca ou esta doação de presente era justamente simbólica e profética. E era isto que Jonatas estava passando para Davi. Jonatas, através daquele ato de tirar as suas vestes reais, as suas sandálias, os seus equipamentos de guerra, Jonatas estava dizendo: Davi, eu reconheço que você será o futuro rei de Israel. E eu estou fazendo uma aliança contigo. E nesta aliança eu estou dizendo que em todo tempo eu vou reconhecer esta verdade. Em todo tempo eu serei leal à nossa amizade. A nossa amizade é mais importante do que o reinado. A nossa amizade é mais importante do que qualquer outra coisa. Então Jonatas reconheceu a Davi como o futuro rei de Israel. E neste reconhecimento, ele fez um pacto, ele fez uma aliança. E essa aliança, neste ato dele doar, dele se despojar das suas vestes, do seu manto real, ele estava fazendo uma passagem profética do reinado para Davi. Agora nós chegamos no tópico número 3, o caráter de Jonatas e suas lições. Quais são as lições que nós tiramos com o caráter de Jonatas? Em primeiro lugar, Jonatas era um homem de coragem. Mas é importante nós verificarmos que esta coragem de Jonatas não se dava à sua experiência, à certeza da sua experiência ou à segurança da sua experiência. Não. A coragem de Jonatas se dava ao fato dele confiar inteiramente e integralmente no Senhor dos Exércitos, no Deus Todo-Poderoso. Jonatas era um homem de coragem, não era porque confiava em si. Ele era um homem de coragem porque ele confiava em Deus. Jonatas era um homem humilde. Ele era um homem humilde porque quando ele vencia as guerras, ele atribuía esta vitória não a si mesmo, mas ele atribuía as vitórias a todo o povo de Israel. Quantos de nós, às vezes, queremos a glória para nós? Quantos de nós, às vezes, queremos os aplausos para nós? Mas temos que nos convencer com Jonatas de que quem ganha é a obra, quem ganha é o Senhor nosso Deus. Inclusive, uma das provas da humildade de Jonatas é que ele abriu mão do seu reinado, ele ao ouvir Deus falando para o seu pai, que o seu pai não seria mais rei, mas que Deus estava levantando um outro rei no lugar do seu pai, ele poderia reivindicar, ele poderia fazer questão: não, mas eu sou o sucessor, eu sou o homem de Deus, eu sou fiel, eu sou leal, eu devo ser o novo rei. Não, ele simplesmente abriu mão porque ele reconheceu em Davi um homem humilde, um homem chamado e um homem ungido por Deus para reinar o povo de Israel. E o terceiro subtópico diz que Jonatas era um homem leal. Leal a Davi, leal aos seus princípios, leal aos ensinamentos espirituais que ele aprendera ao longo da vida. O versículo 1 do capítulo 18 do livro de 1 Samuel vai nos dizer que Jonatas se identificou com Davi por sua coragem, e isto trouxe a afinidade dele com Davi. Estamos dizendo isso
porque algumas pessoas podem pensar que havia sim um relacionamento homoafetivo de Jonatas para com Davi. Mas o que havia, na verdade, era uma afinidade. Jonatas viu em Davi a projeção da sua própria personalidade, a projeção do seu próprio caráter. Isso também vale dizer que geralmente nós temos como amigos pessoas que possuem afinidade conosco. Lá pelo capítulo 19, a partir do versículo 7, nós vamos ver que existem situações que somente um amigo pode interceder por nós. Saul estava à caça de Davi. Isso já adiantando a história de Davi, porque Davi, ele cresceu muito na preferência popular de Israel. Davi, ele era ovacionado, respeitado pelos soldados, pelos servos e pelo próprio povo de Israel. E isso trouxe muito ciúme para a pessoa do rei Saul. E com esse ciúme, Saul passou a perseguir a Davi. E nesta perseguição, Jonatas se entrepôs. Falou, meu pai, Davi não fez nada contra o Senhor, Davi não cometeu nenhum crime, receba a Davi de volta. Jonatas intercedeu por Davi, porque o verdadeiro amigo é aquele que intercede pelo amigo. É por isso que lá em João, no capítulo 14, está escrito, capítulo 14, versículo 26, está escrito que o Espírito Santo é o nosso paráclito, ou paracleto, como preferir. E esta expressão grega fala acerca de um advogado, de um amigo que advoga, de um amigo que vai junto, de um amigo que motiva, de um amigo que ajuda o seu amigo a superar as crises, de um amigo que defende, de um amigo que intercede junto a um juiz ou junto a um superior. E Jonatas foi esse amigo, o amigo intercessor, o amigo ajudador, o amigo apoiador. Que nós venhamos a aprender com Jonatas a sermos amigos leais. Em 1 Samuel capítulo 20, dos versículos 30 ao 34, nós vemos que a amizade entre Jonatas e Davi foi posto à prova no ápice da sua provação. Porque Jonatas precisava mais uma vez conversar com seu pai acerca de Davi. Jonatas precisava mais uma vez defender a Davi. E nesta ocasião e nesta oportunidade, quando Jonatas pergunta para o seu pai acerca de um possível perdão a Davi, a Bíblia diz neste capítulo que Saul vai se irar. Saul fica irado e se levanta contra Jonatas a ponto de feri-lo com palavras e também tentar feri-lo com uma espada. Então, Jonatas despertou a ira do seu pai. Jonatas foi xingado pelo seu pai. O pai de Jonatas usou uma expressão horrível acerca do seu próprio filho, dizendo que ele era filho de uma meretriz em rebeldia, de uma vadia em rebeldia. Jonatas também, o seu pai insinuou deslealdade para com Davi. O pai de Jonatas, Saul, ele ensinou para seu filho, meu filho, se Davi ficar vivo, ele vai dar muito trabalho para o teu reino. Na mente de Saul, Jonatas seria o futuro rei de Israel. Mas na mente de Jonatas, Davi seria o futuro rei de Israel. Mas Saul, com essa mentalidade, disse para Jonatas, se Davi permanecer vivo, ele vai te dar muito trabalho, ele vai te deixar inseguro, o teu reino não vai ter a estabilidade necessária se este homem, Davi, ficar vivo. Então nós devemos matar este homem. Quando Jonatas disse que não mataria, quando Jonatas disse que tinha uma afinidade com Davi, Saul ficou tão irado, que pegou aquela mesma lança que ele atirara outras vezes em Davi, ele atirou em seu filho para também cravejá-lo. Jonatas despertou a ira do seu pai. Tudo isto pela amizade que ele tinha com Davi. E esta amizade foi construída na presença de Deus. Quando chegamos no final do capítulo 20, nós vemos uma emocionante despedida de Jonatas para com Davi.
eles novamente renovam a aliança, eles novamente renovam o pacto, novamente renovam o pleonasmo, mas eles renovam o pacto que fizeram anteriormente, e de uma forma muito emocionante eles se despedem, e a Bíblia vai nos dizer que Jonatas chora de um lado e Davi chora do outro, mas o escritor faz questão de enfatizar que Davi chorou mais do que Jonatas, querendo dizer que Davi estava reconhecendo todo o amor, toda a lealdade, toda a fidelidade e toda a amizade de Jonatas. Então, que Deus possa também abençoar as nossas vidas e que nós venhamos aprender a ser amigos leais, como foi Jonatas para com Davi, como foi Davi para com Jonatas. E desta amizade e desta lealdade, nós vemos lá bem à frente, depois que Saul morre, depois que Jonatas morre, Davi já em seu reinado pergunta: tem alguém da família de Saul que eu possa fazer o bem? Porque eu tive uma aliança com Jonatas e eu preciso honrar essa aliança. Mesmo depois de morto, mesmo depois de Jonatas morto, Davi honrou a amizade e a aliança que ele fizera com Jonatas e abençoou a vida de Mefibosete, neto de Saul, filho de Jonatas. Que Deus também abençoe as nossas vidas e as nossas amizades, que possam ser amizades leais, amizades sadias e, acima de tudo, amizades aprovadas. E agora, no final deste vídeo, eu queria deixar algumas dicas para nos tornarmos bons amigos. Algumas delas nós aprendemos com Jonatas. Como nos tornarmos bons amigos? Primeira dica: tenha um real interesse pelas pessoas. Jonatas tinha um real interesse pela pessoa de Davi como servo de Deus. E as pessoas percebem quando nós temos interesses por elas ou quando nossos interesses são outros. Quer ser um bom amigo? Tenha um real interesse pelas pessoas. Segunda dica: cumpra suas promessas. Se lembra de Jonatas? Jonatas cumpriu as suas promessas para com Davi. Mas Davi, mesmo depois da morte de Jonatas, cumpriu as suas promessas para com a família de Jonatas. Evite fazer promessas das quais você não vai poder cumprir, mas seja fiel às promessas que você faz às pessoas e assim você será um bom amigo. Terceira dica: assuma seus erros e saiba e aprenda a pedir desculpas. Uma das piores coisas são pessoas que erram e não admitem e não reconhecem que erraram e não pedem perdão pelos erros cometidos. Quer ser um bom amigo? Você vai errar, mas quando você errar, admita que está errado e aprenda a pedir perdão pelos seus erros. Quarta dica: perdoe os seus amigos. Eles também são falhos, eles também são limitados, eles também precisam de perdão. Aprenda a conviver com os erros, com as falhas e com as limitações dos seus amigos, pois afinal de contas, ninguém é perfeito ou ninguém é exatamente como nós gostaríamos que as pessoas fossem. Uma quinta dica: não omita os erros do seu amigo, mas tenha diplomacia, tenha classe para tratar de forma amorosa as verdades que o seu amigo precisa ouvir. Os seus amigos vão cometer erros e você precisa ter a diplomacia e, acima de tudo, o amor para saber disciplinar ou para saber corrigir ou para saber expor o seu ponto de vista para os seus amigos. Uma sexta dica: aprenda a guardar segredos. Amigo é aquele que guarda segredo. E quando nós deixamos segredos vazarem, nós perdemos grandes e boas amizades. Se as pessoas te contam segredos, ou é porque elas sabem que você é um fofoqueiro de mão cheia e vai espalhar para todo mundo, ou é
porque ela sabe que você é amigo e vai guardar este segredo. Que tipo de pessoa você é? Fofoqueiro ou amigo? Se você quer ser amigo, aprenda a guardar segredos. 7ª dica. Quando juntos, não fale apenas de você. Dê espaço para que outra pessoa também fale de si. Existem pessoas que nos diálogos do cotidiano só falam de si, das suas experiências, da sua potencialidade, das suas qualidades. O seu amigo também quer ser ouvido. O seu amigo também tem potencialidades. O seu amigo também tem qualidades. Então, abra espaço. Não faça deste diálogo um monólogo, mas que seja realmente um diálogo, onde você fale e seja ouvido e onde você ouça aquilo que o seu amigo tem a falar. Uma 8ª e última dica, em meio a tantas outras que existem: valorize a outra pessoa. O seu amigo, ele tem valor. Por mais talentoso que você seja, por mais prendado que você seja, as outras pessoas também possuem qualidades e potenciais. Então valorize estas qualidades dos seus amigos, porque assim eles se sentirão valorizados e serão ainda mais seus amigos. Fica aí apenas estas 8 dicas, mas existem várias outras que nós podemos colocar em prática e assim nos tornarmos verdadeiros e leais amigos, como foi Jonatas juntamente com Davi, seu amigo. Que Deus nos abençoe e até a próxima lição.